Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Lucinéia e hoje eu falarei algumas coisas a respeito de como nós podemos ter uma mentalidade mais forte. Cultivarmos essa ideia de ter uma mente inabalável. A principal coisa a respeito disso é compreender que isso é um processo. Quando nós somos mais jovens, nós ouvimos algumas coisas a esse respeito, só que nós ainda não temos a maturidade intelectual, talvez o mais importante do que isso, a maturidade emocional, para internalizar de fato algumas questões a esse respeito. Mas quanto mais cedo nós começarmos a compreender, ainda que no nível intelectual, para depois internalizar isso de fato, quanto mais cedo nós aprendermos sobre isso, melhor. A principal coisa que eu diria que impacta diretamente na nossa forma de pensar e de construir uma mentalidade forte e inabalável é nós sabermos dar importância às coisas certas e às pessoas certas. Então, não se deixar abalar por coisas que não têm tanto valor e por pessoas que não têm tanta importância assim e que muitas vezes nós damos uma importância a elas que elas não têm. Uma coisa que eu sempre penso nesse sentido é, por exemplo, quando acontece um problema, nesse sentido, é importante a gente olhar aquele problema em relação a alguma coisa. E essa é uma das poucas vezes na vida em que nós devemos, sim, nos comparar a outra pessoa. Se acontece um problema com você, você pode pensar ele em relação a outras coisas no sentido assim: será que esse problema tem o tamanho que eu estou imaginando que ele tem? O que isso vai mudar na minha vida? Eu vou ficar sem poder me alimentar, por exemplo, por causa desse problema? Eu vou passar fome por causa desse problema? Aquela pessoa que mora na rua, que não tem uma casa, que não tem o que comer, que não tem onde dormir, aquilo de fato é um problema. Então, compararmos os pequenos problemas da nossa vida com problemas maiores. Não que os nossos problemas não tenham importância, mas talvez eles não tenham importância do tamanho que nós damos. Eles não têm o tamanho que nós achamos que eles têm. E a outra questão é dar a importância às opiniões das pessoas que já construíram aquilo que nós queremos construir. E isso, quando nós levamos a última instância de análise, nós vamos sempre chegar num paradoxo. Porque aquelas pessoas que já se desenvolveram bastante, elas não julgam aquelas pessoas que estão crescendo como bobas. Elas jamais vão olhar para você tentando fazer alguma coisa da sua vida e dizer: nossa, olha só que idiota. Jamais. Quem vai fazer esse tipo de comentário é justamente quem não construiu nada. É quem está mais preocupado com a vida do outro do que com a sua. Que é a ave de rapina que o Nietzsche fala. Então, quando nós começamos a colocar as coisas em comparação, a nossa mentalidade, ela vai ficando sim mais forte e nós vamos parando de dar importância às coisas que não precisam ter importância. Outro ponto bastante importante e que eu vou falar assim bem superficialmente, mas é uma coisa para a gente prestar atenção, é que existem algumas linhas de pensamento, algumas abordagens que dizem que o corpo é o nosso inconsciente. E eu acho que isso, quando a gente leva para a prática, a gente percebe isso, que isso realmente é um fato. Então, por exemplo, quando você passa por alguma situação e aquilo te desestabiliza emocionalmente, muitas vezes algumas partes do nosso corpo elas se manifestam, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma dor de barriga, às vezes o seu peito fecha. Nós temos sintomas físicos de algumas coisas, né? E
Quando você começar a perceber que há alguma reação no seu corpo nesse sentido, você começa a tentar trabalhar aquilo, né? Então, por exemplo, se vem uma ideia destrutiva na sua cabeça, você começar a combater aquela ideia de forma interna na sua mente, para que isso vá se estabilizando e o seu corpo vá se normalizando. Eu, durante muito tempo, eu tinha, e hoje em dia ainda eu uso isso, mas eu já usei mais no passado. Tem uma frase que eu gosto muito, e sempre que eu ficava assim, ou sempre que eu fico em alguma situação que me preocupa, tem um trecho de um poema de um autor chamado Miguel Torga, que é assim: recomeça se puderes sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras, só metade. Eu falei tanto isso na minha cabeça que isso hoje eu decorei, né? E sempre que eu estou em alguma situação, eu penso, né? Recomeça se puderes. E isso te tranquiliza, porque isso não é brincadeira. Né? Como eu já falei em vídeos anteriores, a nossa forma de pensar, ela impacta totalmente na nossa vida, porque ela impacta na nossa forma de agir. E a nossa forma de agir impacta nos nossos resultados. Ó, mais uma vez eu gravando e os cachorros dos vizinhos latindo. Mas vou esperar eles pararem. Eu não vou editar o vídeo, porque a minha ideia aqui é um diálogo, né? Mas faz parte. Como prometido, eu disse... Nossa, gente. Imprevistos. Como prometido, eu disse que eu traria vídeos nas terças e sextas, então hoje é dia 30 de janeiro de 2026. E eu confesso que eu fiquei um pouco ansiosa e acabei deixando para gravar esse vídeo mais tarde, porque eu estou pensando em como que eu vou gravar o vídeo que eu vou postar na terça-feira, dia 3, que vai ser o meu vídeo que eu falei que eu vou mostrar um pouco da minha rotina de volta ao trabalho, e eu fiquei ansiosa com esse vídeo e acabei me atrasando para fazer esse. Mas como eu me propus, né, a postar 2 vídeos por semana, então esse é o vídeo de hoje. Algumas ideias para a gente ir refletindo, né, pensando juntos e construindo algo de fato que impacte na vida das pessoas, né? Que essa é a ideia que eu vou trazer sempre em todos os meus vídeos de reflexão, né? O que é que nós estamos fazendo aqui, se não buscar a nossa evolução e contribuir para a evolução das outras pessoas? Como eu disse também no vídeo passado, muitas coisas, para quem está numa certa bolha de pensamento, algumas coisas já são óbvias, mas tem certas pessoas que não veem a vida de uma forma como a gente já, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu já tenho uma certa visão de mundo e tal, e tem pessoas que ainda não têm, por mais que a minha visão não seja assim tão expandida, tão evoluída, mas tem pessoas que ainda não alcançaram, e se eu puder contribuir de alguma forma para a vida dessas pessoas, eu fico muito feliz. Porque eu demorei a aprender algumas coisas na minha vida, várias coisas eu tive que aprender na prática, porque eu não tinha algumas referências que eu gostaria de ter tido mais cedo, né? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Curtam, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Já estamos chegando logo aos 100 inscritos. E eu fico muito feliz com isso. Obrigada.